Então a aula de hoje ela é dividida em duas partes. A primeira parte ela é uma parte em que você tem a introdução dos conteúdos da disciplina e depois nós vamos fazer algumas partes relativas em Python, certo? Então o que nós vamos ver nessa disciplina? Nós vamos começar com conceitos básicos de malha SISO. E hoje nós vamos ver projeto de controladores PI, PID, vamos ver as malhas básicas de controle e depois nós vamos recordar isso nessa aula e na próxima vamos recordar conceitos ganho, polo, zeros, os tipos de malhas de controle. Esse é o objeto dessas primeiras duas aulas, digamos assim. E daí depois nós vamos generalizar esses conceitos para sistemas multivariáveis. Essa generalização para sistemas multivariáveis é a segunda parte. E por fim, nós vamos ver técnicas de auditoria e diagnóstico de malhas de controle. Mas vamos começar com a introdução do sistema. Afinal, para que serve um controle de processos, né? Controle de processos, aqui nós temos um processo típico, né? Em que nós temos um reator. Esse reator aqui ele é instável em malha aberta. Essa aqui é a planta Tenen System. E esse reator instável em malha aberta recebe reagente A, D, E e C. As reações que estão ocorrendo são essas aqui, sendo que os produtos que nós queremos é o G e o H, que estão na fase líquida. E o F é um subproduto a ser minimizado, digamos. Sempre que eu produzir F, eu estou perdendo a produção daquilo que me interessa. Então essa é a ideia. A ideia é não produzir F. E aí os produtos saem do reator, são separados num vaso de flash, a corrente gasosa retorna ao reator e o líquido segue adiante para ser separado numa stripper, saindo os produtos nessa stripper. E o que nós queremos fazer com esse sistema? Nós queremos obter a melhor produção de G e H na produção adequada, na proporção adequada, minimizando os subprodutos, mantendo a segurança do processo. Então tem que manter a segurança do processo, tem que estabilizar o reator que é instável e produzir isso da melhor forma possível. Esse é o objetivo que nós temos. Como é que nós podemos chegar a esse objetivo? Essencialmente, nós vamos pegar essas medições que nós temos no processo. Nós temos medição de vazão, nível, pressão, temperatura, várias temperaturas, TI são as temperaturas, FI são as vazões. Vamos pegar essas informações que nós obtemos dos sensores e vamos ter que estabelecer uma estratégia de controle e projetar controladores para atuar em cima dessas válvulas. Ou seja, nós vamos pegar essas informações que nós temos aqui desse sistema e vamos ter que desenvolver uma estratégia de controle de tal forma que nós venhamos a atuar em cima dessas válvulas de controle. As válvulas de controle são as variáveis manipuladas, são os elementos finais de controle e elas que vão fazer as correções que têm que serem feitas no sistema. Então essa é a ideia. Como nós fazemos essa vinculação das válvulas de controle com os sensores, a melhor forma de fazer isso é o objeto em si dessa disciplina, então, certo? Então nós temos várias possibilidades. Então essencialmente controle de processo serve para quê? Para garantir a segurança vem em primeiro lugar. A qualidade dos produtos, no caso daquela planta da Tenen System, a qualidade dos produtos são o quê? São justamente
a relação G e H. A operação suave, que seria a transição, porque aquela planta da Tendencíssima ela é multipropósito. Ela visa trabalhar com diferentes relações G e H. E a ideia é minimizar a produção de subproduto. O subproduto ele acaba tendo um impacto ambiental ou uma perda de receita pelo fato de não ter valor de mercado, certo? Então essa é a ideia. Além disso, eu tenho que ser capaz de acompanhar esse desempenho operacional da planta. Então, o controle de processos visa trabalhar com essas 4 questões aí. Com ele nós vamos poder fazer uma melhoria do processo, aumentar a flexibilidade do processo da planta, respeitaremos os limites operacionais da planta e, em última análise, nós aumentaremos a produtividade e, consequentemente, o lucro. Então essa é a ideia. E a ideia sempre é diminuir a variabilidade. Um sistema que não tem controle, ele tem uma elevada variabilidade. Quando nós melhoramos o controle do sistema, nós diminuímos essa variabilidade. Essa diminuição de variabilidade já ganha mercado. Por quê? Um produto com menor variabilidade é um produto que ganha mercado. Então a ideia é ganhar mercado já com um produto que tem menos variação. Mas nós vamos ganhar dinheiro mesmo na hora em que nós aproximarmos do limite operacional. Quando nós aproximamos do limite operacional, da especificação operacional da planta, nós vamos conseguir aumentar a produtividade, gastar menos insumos, gastar menos, digamos, energia. Vamos conseguir também fazer o quê? Aumentar a capacidade da unidade, porque a mesma unidade com menos fluxo, ela é capaz de produzir mais, porque ela tem a capacidade de aumentar a produção. E, por fim, nós vamos poder aumentar a rentabilidade também vendendo impureza pelo preço de pureza. Certo? Então, essencialmente, quando a gente trabalha com controle de processos, nós temos restrições operacionais, que nem as que estão ilustradas aqui. Nós temos restrições operacionais de pressão, composição. Composição seria restrição relativa à qualidade do produto. Questões de temperatura, que também estão associadas à qualidade de produto, e segurança operacional. Questões relacionadas a, quando trabalha com coluna de destilação, a diferença de pressão numa coluna de destilação, que estão relacionadas à unidade operar adequadamente. Também tem limites de vazão, de válvulas de controle, de aberturas de válvulas de controle, frequência de bombas. Então, sempre que nós trabalhamos no processo, nós trabalhamos dentro de limites operacionais, certo? Então, essa é uma das grandes características da indústria de processos. Nós temos, muitas vezes, fortes limitações nas variáveis manipuladas e nas condições operacionais do sistema. Quando nós temos muita variabilidade, nós somos obrigados a nos distanciarmos desses limites operacionais. Normalmente, quando a planta é sequencial, o ponto de maior rentabilidade é justamente um ponto próximo ao limite operacional. Então, se eu tenho uma elevada variabilidade, eu sou obrigado a me afastar desse limite operacional. Por outro lado, se eu tenho uma menor variabilidade, como mostrado anteriormente, ou seja, a qualidade do produto, as condições de temperatura, de pressão, os limites operacionais vão poder serem aproximados. E aí nós nos aproximamos dessa borda em si.
E aí nós temos ainda o espaço para otimização do sistema. Não necessariamente esse ponto de limite entre temperatura e composição, como está ilustrado aqui, é o melhor ponto de operação. Um outro ponto de operação pode ser mais vantajoso, onde o limite de composição e pressão estejam vinculados, por exemplo. Então eu tenho espaço para otimização. Então a variabilidade permite eu chegar perto aos limites operacionais, e a otimização permite levar o sistema para onde eu quero e ele tenha condições de produzir mais. Como é que nós atingimos isso? Nós atingimos isso através de um conjunto de camadas de controle. Nós estruturamos o controle em camadas. Nós temos a primeira camada, que é a camada lá de baixo, é a camada regulatória. Depois nós temos uma camada logo a seguir, que é a chamada camada supervisória. Depois a otimização em tempo real, a programação de produção e o planejamento de produção. No topo é o mercado. Mercado, que é o que vincula essa pirâmide na parte superior. E na parte inferior, essa pirâmide está associada à planta industrial. Então, nós vamos começar falando de controladores PIDs, camada regulatória. Vamos ter foco fundamental nessa disciplina de camada supervisória, controladores multivariáveis. Vamos dar uma pincelada em otimização em tempo real e muito pouco em programação de produção. Mas para vocês entenderem por que nós estruturamos o controle dessa forma, isso se deve a diferentes objetivos. A camada regulatória, onde a ferramenta principal são controladores PIDs descentralizados, ela opera tipicamente na ordem de segundos. Ela garante um inventário do sistema. O que é o inventário? São os níveis de vaso, as pressões operacionais, estabiliza a planta. No nosso reator, aquele da Tennessee Eastman, por ser uma planta instável em malha aberta, eu sou obrigado a ter o sistema em malha fechada para estabilizar a planta. Então, o objetivo dessa camada aqui é garantir a operação da unidade, atender rapidamente as demandas que vêm da camada de cima e evitar que os distúrbios se propaguem entre as malhas. Então, esse é o objetivo dessa camada regulatória. Na camada supervisória, nós já trabalhamos com ordens de minutos a horas, no caso. E aí o objetivo é focar cada vez mais na direção da qualidade do produto, satisfazer aquelas restrições operacionais. Nós vemos que tem várias restrições operacionais na planta, nós temos que atender essas restrições operacionais e garantir a qualidade do produto final. Na camada de otimização em tempo real, nós nos preocupamos com produzir melhor, usar melhor os equipamentos, gastar menos energia, gastar menos insumos. E na programação de produção nós vamos definir onde produzir, quando produzir, em que quantidade produzir e qual é a sequência de produção. E por fim, no planejamento de produção, aqui nós especificamos o que produzir. Vamos produzir etileno, vamos produzir diesel, vamos produzir gasolina, vamos produzir querosene de aviação. Ou seja, nessa camada nós definimos o que vale a pena produzir, certo? E o que o mercado está precisando e onde e quando o mercado vai absorver esses produtos. Então essa é a parte de planejamento de produção. Então nós temos esse conjunto de camadas tipicamente orquestrando
aquele controle que nós tínhamos comentado anteriormente. Por exemplo, nós temos o sequenciamento de produção. No sequenciamento de programação de produção seria: vou produzir a relação GH de um tipo, depois eu produzo o GH de outro tipo, numa planta de produção de polietileno, poliestireno, multigrade. Eu vou também poder escolher entre se eu vou produzir usando um grade A, depois eu faço o grade B, o grade C. Isso tudo faz parte da programação da produção, certo? Tranquilo até aí? Então, e tudo isso tem escalas de tempos diferentes, né? A otimização em tempo real é uma escala de tempo de horas, a otimização de programação de produção em dias, o planejamento de produção em semanas. Para nós entendermos melhor esse sistema, é interessante a gente fazer uma analogia com andar de bicicleta. Usando a bicicleta, por exemplo, como meio de transporte ou como passeio, a primeira coisa que eu tenho que definir é que eu vou andar de bicicleta e que a bicicleta vai ser o meu meio de transporte. Essa definição eu vou tomar aqui, no planejamento de produção. O fato de eu andar de bicicleta é uma definição que eu tomei aqui, e vou usar a bicicleta como meio de transporte, certo? Depois, essa definição vem lá de cima. Escolhi andar de bicicleta. Mas antes de eu poder andar de bicicleta, eu tenho que agora atender de baixo para cima todo esse sistema. Eu tenho que garantir que eu consiga andar de bicicleta. A bicicleta é um sistema instável em malha aberta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Saber andar de bicicleta. E saber andar de bicicleta representa estabilizar a bicicleta. Antes de pensar em fazer um passeio qualquer, eu tenho que ser capaz de andar de bicicleta. Então a camada regulatória, ela obrigatoriamente tem que estar fechada, ou seja, eu tenho que conseguir andar de bicicleta e estabilizá-la. E ela tem que estar sempre operando, porque se eu não conseguir estabilizar a bicicleta, eu tombo. Na analogia, eu paro a planta. Então essa é obrigatoriamente uma malha que tem que estar fechada, obrigatoriamente fechada, para poder trabalhar com a planta, para poder operar a planta. Então o regulatório básico é fundamental, sem ele a planta não opera. Só depois que eu souber andar de bicicleta, estabilizei a planta, eu posso partir para andar de bicicleta efetivamente. Quando eu ando de bicicleta, eu olho mais adiante, vejo se tem um pedestre, vejo os caminhões, os ônibus, os carros. Eu começo a olhar restrições, vejo buraco na rua, que são distúrbios que ocorrem no sistema. Então começo a trabalhar com o sistema multivariável, começo a olhar no entorno e começo a projetar por onde eu devo andar com a bicicleta, no passeio. Mas isso é para a operação da planta. Estou andando na rua, eu tenho que cuidar do ônibus, do carro e assim por diante. Bom, mas normalmente, se eu usar a bicicleta com o intuito de meio de transporte, vamos pegar um exemplo aqui do Campo Central, indo para o Campo Saúde, eu tenho vários caminhos possíveis para ir daqui do Campo Central até o Campus Saúde ou Campus do Vale. Esses caminhos são vinculados, a otimização desses caminhos são vinculados ao que a gente chama de programação de produção. Então eu vou olhar lá no Google Maps, vejo o caminho que eu vou seguir para sair do Campo Central e ir para o Campo Saúde, e o caminho que eu vou voltar do Campo Saúde e ir para o Campo Central.
Isso é o que eu chamo de programação de produção. Esse caminho é estático. Normalmente é estático. Eu tenho lá, por esse caminho o pavimento é melhor, pior, por esse caminho o fluxo de veículos é num sentido e no outro. Então eu faço a otimização do meu percurso. Isso é programação de produção. E entre a programação de produção, que seria o percurso que eu vou fazer efetivamente, possíveis, e eu tenho mais de um percurso possível, inclusive, e efetivamente fazer esse percurso, que é a camada supervisória, pode existir a otimização em tempo real. O que seria a otimização em tempo real? Por exemplo, eu tenho esse percurso que seria a programação sair daqui para o campo central, para o campo saúde, e eu vou seguir um caminho. Mas começou a chover torrencialmente. Eu tenho que refazer em tempo real a melhor trajetória que eu vou seguir. Por exemplo, se está chovendo muito, eu não vou sair pela Luiz Engler até aqui e vou pegar justamente ali a redenção, porque isso vai fazer com que eu encha de barro e suje. Então vou ter que escolher um outro caminho. E esse outro caminho ele é decorrente do que está acontecendo agora, da situação, da fotografia agora. Se eu for sair no horário mais à noite, eu vou procurar também um caminho mais seguro, mais iluminado. Então isso faz parte da otimização em tempo real, que eu vou retroalimentar essas informações baseado no que está acontecendo. Então estou fazendo uma otimização em tempo real. Então eu posso ter todas essas camadas, como eu posso bypassar algumas camadas, né? Por exemplo, na indústria de produção de insumos básicos para a indústria de primeira geração do polo petroquímico, a programação de produção é o que? Definir o quanto tu vai produzir de butadieno, quanto você vai produzir de eteno, quanto você vai produzir de propeno e assim por diante. Numa refinaria seria quanto você vai produzir de diesel, quanto você vai produzir de querosene, quanto você vai produzir e como você vai fazer essa produção, né? de querosene, como você vai fazer a produção de diesel, de gasolina e assim por diante. Isso é programação de produção. A quantidade a ser produzida é definida pelo planejamento da produção. Ou seja, quanto diesel eu vou produzir, quanto gasolina eu vou produzir e assim por diante, vem da camada bem lá de cima. A programação de produção vai nos dizer como eu vou fazer essa produção. E se a planta ela é sequencial, normalmente não tem vantagens eu fazer uso de otimização em tempo real. Então eu acabo usando o scheduling reativo, eu integro a programação de produção diretamente com a camada supervisória, né? Porque a planta é sequencial e o ótimo operacional vai acabar estando no limite operacional. Se a planta tem elevado reciclo, aí se justifica você investir em otimização em tempo real, certo? A grosso modo seria isso. Não sei se há alguma dúvida até aqui, algum comentário, fiquem à vontade em fazer o comentário ou dúvidas. Tranquilo até aí? Bom, essas diferentes camadas usam diferentes modelos. Por exemplo, a regulatória tipicamente vai usar modelos lineares, dinâmicos, empíricos, são identificados, esses modelos são empíricos, e tipicamente são uma entrada e uma saída, o SISO, né? Single Input, Single Output. Já a supervisória também usa modelos lineares, dinâmicos, empíricos, são modelos identificados, mas tipicamente vão usar controladores multivariáveis.
RTO é o que usa o modelo mais sofisticado. O RTO normalmente usa modelos não lineares, estacionários, tem uma base fenomenológica e semi-empírica. E são sistemas multivariáveis. A programação de produção volta a ter modelos mais simples. Podem ser lineares e não lineares. São estacionários, tipicamente, são semi-empíricos ou empíricos. Eles são de natureza multivariável. E o planejamento de produção é o que usa e é o mais parco em termos de modelagem e que tem um espaço para ser sofisticado em termos de determinação da demanda do mercado e coisas do gênero. Então, ele usa tipicamente o modelo linear, é dinâmico porque pega o mercado num horizonte maior, pode levar em conta a sazonalidade, por exemplo. Por exemplo, no verão as pessoas viajam mais aqui no Brasil, então a demanda por combustível de um tipo é diferente do que a demanda de outro combustível. Então você pode programar essa produção levando em conta a sazonalidade, né? Então essa é a ideia, são diferentes tipos de modelos para diferentes camadas, diferentes tecnologias. Nós vamos pincelar um pouco de cada coisa dessas aqui. Bom, por que nós ordenamos? Se nós pegarmos aqui, ó, a nossa planta, essa aqui, nós temos diferentes variáveis. Essas variáveis de processo, LI, PI, assim por diante. Como é que eu ordeno essas variáveis de processo nessas camadas? Que variável vai para que camada? Então, a gente usa essencialmente esse modelo. A gente projeta a variável nesses três eixos. A variável tem uma dimensão ambiental, que é o impacto ambiental. A variável tem uma dimensão de segurança, a variável tem uma dimensão econômica. Quando a variável impacta fortemente no aspecto econômico, ela sobe na pirâmide. Então eu deixo a definição dessa variável em camadas superiores. E quando a variável impacta na segurança fortemente ambiental, ela desce na pirâmide. Então, como estabilização da planta é segurança e tem uma componente ambiental, porque se a planta explodir, ela tem um impacto ambiental. Então, essa aqui é uma variável então, que tem que ser atacada no nível regulatório, certo? E à medida que ela começa a ganhar componente econômica, significado econômico, ela começa a subir nessa pirâmide, certo? E a nossa disciplina é sobre controle avançado. O que é o tal do controle avançado? Nós vamos ficar naquela camada supervisória fortemente. Controle avançado é tudo aquilo que existe e necessita de um comissionamento maior, um investimento maior em termos de projeto. E é um termo que varia no tempo. Hoje a gente começa já a ter controladores, por exemplo, preditivos, que eram controladores que são os dominantes da camada supervisória. Eles já começam a estar disponíveis facilmente e aí você começa já a não considerá-los já tão avançados. A gente começa hoje a considerar avançado sistemas autônomos, que a gente vai ver no último bloco da nossa disciplina, sistemas autônomos. Então é um termo variante no tempo, ele é avançado para o status do corriqueiramente utilizado. Então é esse cenário que nós vamos trabalhar aqui, certo? Bom, e nós vamos trabalhar e vamos desenvolver nessa disciplina 5 pilares fundamentais de controle avançado de processos. A primeira parte, é fundamental de todas,
é a escolha da estrutura e da estratégia de controle, ou seja, lá naquela plantinha nós tínhamos um conjunto de medições e atuadores, e como é que eu orquestro isso? Como é que eu relaciono um sensor com um atuador? Quando eu tenho mais de um sensor, que hierarquia de controle eu vou fazer? Vou fazer malhas cascata, vou fazer feed forward, vou fazer um determinado acoplamento de variáveis ou emparelhamento de variáveis. O que eu vou escolher como variável manipulada, o que eu vou escolher como variável controlada. Então é esse cenário aí que eu chamo de estrutura e estratégia de controle, essa orquestração. Um outro tópico importante para nós é analisadores virtuais, porque muitas vezes as variáveis que nos interessam, que estão associadas às qualidades dos produtos, elas não são medidas, ou quando são medidas, elas são medidas com elevado tempo morto. Então os analisadores virtuais permitem então nós criarmos, é chamado de soft sensor, estimarmos essas grandezas a partir de variáveis auxiliares facilmente medidas. A identificação e a geração de modelos, vocês viram que em todas aquelas camadas, os modelos permeiam todas as camadas e os modelos são de diferentes tipos para as diferentes camadas. Então, a obtenção desses modelos é fundamental, a qualidade desses modelos é fundamental, a obtenção desses modelos é fundamental. Então, nós também vamos ver técnicas de identificação, que é estimar a partir de perturbações feitas na planta, estimar justamente os modelos. Aí, depois, são os algoritmos de controle. Os algoritmos de controle que nós vamos ver é PID, MPC, são os dois principais. PID multivariável. E por fim, nós temos que fazer a verificação se o sistema está funcionando adequadamente. Isso é o que a gente chama de auditoria. E se o sistema não estiver funcionando adequadamente, nós temos que fazer o diagnóstico. Dizer por que ele não está funcionando, aonde, quem é a causa do mau funcionamento. Isso é o que a gente chama de gestão de ativos. Então nós vamos ver, esses são os pilares fundamentais para a implementação de controle avançado de processos, e nós vamos ver em maior ou menor extensão esses itens ao longo da nossa disciplina. Então aqui tem as diferentes ferramentas, né? Nós temos diferentes ferramentas aqui. Na controle regulatório é o PID, supervisório é a MPC, otimizadores para otimização em tempo real, planejamento de produção e programação de produção, usa também otimizações. Mas eu tenho que gerenciar isso aqui tudo. Isso aqui é a gestão de ativos, ou gerenciamento de ativos, permeia todas essas camadas. Numa analogia com futebol, a gente poderia fazer o seguinte, ó, essa analogia aqui. O sistema de controle que está vinculado com a planta, que comunica com a planta, que atua na planta, que recebe as medições, é o goleiro. A zaga, ela é feita pelo controlador PID. E gestão de alarmes. Gestão de alarmes também é importante para não estar inundando o operador com alarmes desnecessários. Isso aqui ajuda o goleiro a não levar gol. Aí nós temos as malhas cascata, que são já
malhas que aprimoram a qualidade do controle e malhas antecipativas como sendo os dois laterais. O meio do campo é formado por analisadores virtuais e por modelos, identificação de modelos. A otimização em tempo real e o MPC também fazem parte do meio do campo e estão lá dando assistência mais direta aos centroavantes, que seriam a programação da produção e o planejamento da produção, que são os centroavantes que são os responsáveis principalmente por marcar gol. Então nós temos essencialmente essa distribuição aqui de diferentes ferramentas, nos diferentes níveis. Um ponto importante que o técnico é a gestão de ativos. A gestão de ativos é o técnico. Ele vai ver como cada jogador está trabalhando, cada jogador está se desenvolvendo e vai substituir as peças ou vai alterar a estratégia de jogo a ser feita. Então essa é uma analogia aqui com o time de futebol. Bom, só para a gente ter uma ideia de custos, qualquer dúvida vocês podem se manifestar a qualquer momento. Para vocês terem uma ideia de custos, o investimento de SDCD é Sistema Digital de Controle Distribuído. É o sistema de controle em si. Básico é aquele para fazer a planta operar. Ele custa bastante, mas ele é necessário, não tem como fugir dele. E ele por si só já traz um benefício, mas o custo dele é elevado, mas ele é necessário. Então ele tem um custo elevado, mas ele é necessário. E o custo já caiu bastante, né? O custo de sensores e sistemas de controle caiu bastante. Depois eu tenho o SDCD avançado, que são já o SDCD com algumas técnicas de identificação, algumas técnicas de auditoria, alguns blocos mais avançados. Esse é o SDCD avançado, certo? E depois nós temos o controle avançado, que também aqui está com a sigla em inglês APC, Advanced Process Control ou controle avançado, que é normalmente o MPC. É praticamente sinônimo na indústria de processos com controladores preditivos. MPC então o APC é igual ao CAP, que é quem está usando, que é controle avançado de processos, ou Advanced Process Control. Ele tem um custo da ordem de 12%, relativamente baixo, e o benefício econômico dele é significativo, 40%. Então esse é um investimento que vale a pena fazer. Muitas plantas não têm nada nessa camada. Elas se limitam no máximo a sistema de controle básico. Então existe um benefício a ser conseguido com um investimento relativamente baixo. Aqui está como custo, eu colocaria aqui como investimento, porque nesse caso é investimento porque o retorno é significativo. Já o RTO é questionável, porque o RTO tem modelos mais sofisticados, não se justifica em todos os locais, e o custo dele então é maior, 36%, e o benefício é grande, mas isso causa, devido a um investimento elevado, causa um risco elevado, certo? Diga. Poderia falar um pouquinho mais alto? Deixa eu ver se... Peraí que eu vou aumentar aqui o volume aqui. Peraí só um minutinho. Deu, pode falar de novo.
Tá me vendo melhor? Agora sim, é que eu tava com a caixinha desligada. Beleza. Então, senhor, é o seguinte, ali no SDCD avançado, nos 2% ali que tu projetou, ele é em relação ao momento que eu já tenho o básico e parto para um avançado, Isso. em que a indústria já vai direto para o avançado, que parece bem muito diferente a ordem de grandeza. Ele é simplesmente, eu já tenho o básico. O básico é como se, dá para dizer que o SDCD básico o SDCD é um computador. Aham. Eu já tenho o computador, já tenho o software básico, que é o sistema operacional desse computador, já tenho os sensores, tudo instalado, já está com tudo, que é SDCD, já incluindo os sistemas de controle, tudo. Aí esse avançado ele seria softwarezinhos para ajustar malhas PID, software para identificação de modelos, para fazer autoajuste, entendeu? Então é essencialmente software. Então o grosso do investimento já foi feito, que são os computadores. Agora só precisa investir no software. Perfeito, tem isso. E hoje em dia a gente vai usar software livre aqui. Nós vamos usar Python. Quer dizer, aqui está como SDCD avançado. Se tu usar o Python como ferramenta de projeto, na realidade esse 2% aí é o engenheiro que está fazendo o projeto. Em termos de software, é muito pouco que tu vai ter que investir. Certo? Perfeito. Mais alguma dúvida? Então aqui só para a gente ter uma ideia, isso aqui é dados bem antigos, de 2006, se não me engano. O Brasil processava 2 milhões de barris de petróleo. Hoje nós estamos processando... não sei se nós estamos processando muito mais do que isso. Teve uma época que nós processamos muito mais do que isso. Nós chegamos a processar 3, quase 4 milhões de barris de petróleo dia. MBP é milhões, né, de barris de petróleo dia. Então esses dados não estão totalmente atualizados em termos de produção, mas dá para ter uma ideia. Hoje nossas refinarias, por questões sei lá quais, muitas delas não estão na capacidade máxima. Tá? Não sei se é verdade hoje, mas há 2 anos atrás não estavam com 70% da capacidade. Bom, eu não sei exatamente o cenário atual, resumindo. Mas 2 milhões de barris de petróleo dia é algo inferior ao que o Brasil hoje produz. Só para a gente ter uma ideia, uma estimativa de que se eu aplicar um MPC, eu tenho um ganho de 0,05 dólares por barril de petróleo na destilação, né? Então a destilação eu vou ganhar por reduzir o consumo de energia, melhorar operacionalmente a planta em torno disso aqui. É um número pequeno, mas se eu pegar esse número pequeno e multiplicar por esse número grande aqui, e todo esse número grande vai passar pela destilação obrigatoriamente. Numa unidade de FCC, que é uma unidade de craqueamento catalítico em leito fluidizado, eu tenho um ganho maior, 10 centavos de dólar por barril de petróleo. Só que apenas as correntes mais pesadas que vão para o FCC, por isso que o processamento desses 2 milhões é 0,66 milhões de barris de petróleo. Então isso aqui dá uma estimativa de 170 mil dólares por dia, essas multiplicações. Se eu agora multiplicar por um ano, eu tenho essa ordem aqui, 60 milhões de dólares por ano, por um controle avançado mais adequado, certo? Mas a questão que se tem eu estou chegando a esses patamares, caso eu não esteja, onde estão os problemas? Então nós vamos discutir isso, nós vamos discutir os valores desses aqui,
mas vamos discutir quais são os problemas e por que eu não chego a esse patamar muitas vezes operacionalmente. Aqui tem um leque de possíveis razões. Nós vamos discutir essas possíveis razões, que envolve diferentes fatores, questões de efetiva implementação do MPC, a questão dos analisadores e inferências não estarem adequadas, que elas são extremamente importantes, a questão de falta de treinamento do operador, do usuário também, problema na camada regulatória, para eu poder ter o benefício da camada supervisória, que é o MPC, eu tenho que ter a camada regulatória funcionando muito bem. E problemas de modelos, né? Os modelos são ativos, importantes e são fundamentais para a tomada de decisão, e eles também podem estar com problemas, e têm problemas, e uma característica das plantas da indústria química é que ela é variante no tempo, ou seja, o modelo que é válido hoje, amanhã já não é mais, daqui a 6 meses não é mais. Então ele é variante no tempo, suavemente variante no tempo na média. Por exemplo, um trocador de calor. A resistência à transferência de calor vai aumentando à medida que a operação vai ocorrendo. Então, isso altera a característica estática e dinâmica do trocador de calor. Então, um catalisador vai desativando ao longo do tempo. Então, são coisas que alteram as características dinâmicas da planta. Então, o modelo que vale hoje pode não valer amanhã. Amanhã eu falo daqui a um mês, daqui a 15 dias. E aí eu posso ter um controlador que foi desenvolvido para esse modelo não mais válido. Então, eu tenho que sempre acompanhar e auditar esse sistema. Certo? Bom, agora eu vou partir para a próxima apresentação. Vou parar a gravação aqui. E daí nós vamos ver o próximo item.